Amém. Mais uma vez um bom dia a todos. Sejam bem-vindos a Calvary Campo. Se você chegou aí, o louvor já tinha começado. É uma alegria tê-los conosco. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 3, a partir do versículo 10. Nós temos falado insistentemente que o desejo e a missão da nossa igreja são conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Aliás, essa é a missão, não é da Calvary Campo. Essa é a missão que Cristo nos deixou como igreja nessa terra. Conhecê-lo e torná-lo conhecido. Portanto, tudo que nós fazemos passa por esse crivo. O crivo de se realmente, a partir daquilo que fazemos, podemos aprofundar nosso relacionamento com Jesus e se também podemos utilizar isso como ferramenta de proclamação de quem Jesus é, para aquele que não o conhece, ou para aquele que ainda está iniciando uma caminhada com Ele. Então, por exemplo, essa manhã, nós tivemos aqui um pouco antes do culto um tempo precioso de comunhão entre os irmãos, café da manhã e tudo aquilo que a gente faz. A gente quer aprofundar o relacionamento entre os irmãos em Jesus. E nós queremos também tornar Jesus conhecido. Então tenha sempre isso em mente. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 10. Essa manhã até o versículo 14. Então Gálatas 3, versículos 10 a 14. Se você precisa de uma Bíblia, nós temos algumas ali. Tá? Você pode tomar emprestado, basta você levantar sua mão onde quer que você esteja. Gálatas 3, a partir do versículo 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Vamos orar. Senhor, pedimos que mais uma vez o Senhor ilumine nossas mentes e o Senhor aqueça os nossos corações. Como um grande pregador do passado certa vez disse, que ao sermos ministrados pela Tua palavra, que tenhamos a nossa lógica em chamas. Ou seja, nós não queremos apenas que isso atinja o nosso intelecto. Nós queremos que isso transforme a nossa vida, alcançando mente e coração. Que isso possa, de fato, gerar uma transformação verdadeira no nosso interior, de modo a vivermos tudo quanto o Senhor tem nos ensinado. Nos ajuda porque nós já temos entendido que não é possível vivermos da maneira como precisamos viver, senão pelo poder do Teu Espírito Santo. Agora fale conosco, fale com Tua igreja, assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Paulo ele continua na mesma sessão aqui, tá? A gente ainda está em Gálatas capítulo 3, já é nossa terceira mensagem, creio eu, em Gálatas capítulo 3, e Paulo ele está trabalhando a mesma ideia, o mesmo assunto, ele só está construindo um pensamento em cima do outro. A propósito, para quem gosta de tema, para poder se situar um pouco, eu vou chamar essa mensagem de da maldição à redenção. Da maldição à redenção, é isso que nós vamos ver, esse processo de transição gerado por Cristo Jesus em nós e por nós. E o Paulo ele já falou de Abraão, Paulo ele já trouxe o exemplo desse patriarca da nação de Israel, conhecido como pai na fé, que não foi conhecido pela obra que fez, pela obra que realizou, mas pela fé com a qual se relacionou com o próprio Deus. Então o Paulo ele continua falando aqueles que têm a intenção, e quem sabe, algum de nós pode se identificar também com isso, nós não estamos isentos desse pensamento, aqueles que têm a intenção de serem justificados pela manutenção da lei.
ou por aquilo que fazem, ou pelo mérito que pensam ter. Lutero, falando sobre isso, Martinho Lutero, pai da Reforma, ele diz que os hipócritas praticantes da lei são os que buscam obter retidão por uma performance mecânica de boas obras, enquanto seus corações estão longe de Deus. Eles agem como um carpinteiro tolo que começa a construir uma casa pelo telhado. E aí o Paulo aqui nos versículos 10 a 14, ele vai usar nada mais, nada menos do que as próprias Escrituras. Ele já falou da sua própria experiência, ele já falou do seu tempo na Galácia, ele já falou da experiência dos irmãos ali, os Gálatas, e agora ele vai voltar para o Antigo Testamento. Não apenas ele usou um personagem como Abraão, mas ele vai citar as Escrituras aqui incessantemente, você vai perceber. E esse é um princípio assim, fundamental da nossa caminhada. É isso que a gente tem tentado compartilhar com vocês, vez após vez. Eu estava aqui quinta-feira no curso que nós temos de primeiros passos, que nossa classe de novos membros, algumas pessoas chegaram para mim, pessoas que são novas na nossa comunidade, e elas falaram assim: pastor, a gente está meio assim, está se situando. Eu falei: por quê? Falei: porque você está desconstruindo assim, boa parte daquilo que a gente cria. Eu falei: isso é bom ou ruim? Ela falou: é ótimo. E aí, essa pessoa olhou e falou: é ótimo porque a gente estava acostumado a ouvir um bando de ideias. Ao menos aquilo que é falado a partir desse púlpito é falado de modo a ser comprovado pelas Escrituras. Eu falei: então é isso mesmo, você entendeu? A gente não está aqui para propor ideias, a gente não está aqui para propor pensamentos. É por isso que a gente estuda a palavra de Deus livro por livro e versículo por versículo, para que você não caia no erro de pensar que a nossa interpretação é só mais uma dentre as várias possíveis. Nós queremos olhar para o texto bíblico e, claro, humanos como todos nós somos passíveis de erros. Mas estar na palavra de Deus nos protege. A autoridade não está em quem fala, a autoridade está no texto. Então a gente volta para o texto. Eu estava assistindo um documentário, a gente está traduzindo um documentário do pastor Chuck, que quando sair, assim, vai ser uma bênção na nossa vida, na nossa comunidade, uma compreensão maior do nosso DNA, dos nossos valores, aquilo que nós somos como movimento. E aí o pastor Chuck, ele dizia o seguinte, que acho que 17 anos no seu ministério, ele estava ensinando para as pessoas, mas na verdade ele não estava ensinando, ele estava pregando. E quase que todas as mensagens dele eram evangelísticas. E quase que todo domingo ele estava falando: vocês têm que evangelizar, vocês têm que trazer mais gente, vocês têm que proclamar o evangelho, vocês têm, sabe, essa coisa de vocês têm que fazer. Ele falou, e a mudança no ministério dele foi quando ele entendeu que ele não precisava se preocupar em falar para as pessoas evangelizarem, embora isso seja fundamental, mas que ele precisava se preocupar em equipar as pessoas com a palavra de Deus. Porque cristãos equipados pela palavra amadurecem. E cristãos maduros entendem que o óbvio da missão é a proclamação de Jesus Cristo. Então ele diz: continue dizendo o que as pessoas têm que fazer e elas não farão. Alimente-as com a palavra e a palavra fará isso através delas. Isso é maravilhoso. Então o Paulo está provando o seu argumento através das Escrituras. Nada melhor do que sustentarmos o nosso pensamento pela palavra de Deus. Então ele está dizendo aqui que nunca foi a intenção de Deus que o homem fosse justificado pela lei. Se você parar para pensar, não é por acaso que juntamente com a lei, Deus também nos traz a perspectiva da expiação, do pedido do perdão, do sacrifício. Então ele dá a lei. E a lei é um parâmetro de como o seu povo, especificamente o povo de Israel, deveria viver. Agora que vocês são redimidos, agora que vocês são salvos, eis a minha lei que reflete o meu caráter e mostra para vocês alguns princípios balizadores para a sua existência. Então a lei é ruim? Claro que não. Não matarás. Continua. Não vai matar ninguém não. Não roubar. Não adulterar. Não dar falso testemunho. Honrar pai e mãe. Não adorar outros deuses. Então é tudo ótimo na lei. O problema é só o seguinte:
Deus nunca nos deu a lei para que nós fôssemos justificados por ela. Deus deu a lei para servir como um espelho para aquilo que nós somos. Para nos mostrar que o seu caráter é santo, mas que diante do seu caráter santo, ali explícito na lei, nós somos confrontados com a nossa humanidade pecaminosa. É isso que a lei faz, e a gente vai falar melhor sobre isso no próximo domingo. Mas a lei me mostra quem eu sou, só que ela não é a base da minha justificação. E é o que o Paulo está tentando nos explicar aqui. A expressão-chave aqui nesse primeiro versículo é praticar todas as coisas. Praticar todas as coisas. Então, ele diz que os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas. O que o Paulo está tentando nos dizer? Que para Deus aceitar alguém com base na lei, não basta conhecer a lei. E aqui eu vou substituir lei, para ficar bem mais claro e mais pedagógico, eu vou substituir lei pela expressão mandamentos de Deus. Não basta saber o que Deus quer. Não basta querer. Não basta ter a intenção. Diante da lei, diante dos mandamentos, diante daquilo que Deus coloca diante de nós, ou nós praticamos todas as coisas ou não serve. Ou seja, qual é a recomendação da lei? Viva uma vida perfeita. Viva uma vida perfeita. A pergunta óbvia é, quem consegue? Ninguém. Quem aqui pode levantar a mão e dizer, eu vivo uma vida perfeita? Não estou falando de vida boa, não estou falando de vida honesta, não estou falando de vida íntegra, não estou falando de você ser trabalhador ou não, de você ser verdadeiro ou não, eu estou falando de ser perfeito, eu estou falando de outra coisa. Quem é que levanta a mão e diz, eu sou perfeito? Se você levantar a mão, depois eu quero conversar com você. Quero chamar também alguns psicólogos e psiquiatras, que tem alguma coisa muito errada. Ninguém é perfeito. Então, os que se apoiam na prática da lei, isso é seríssimo, gente. O texto bíblico está dizendo, estão debaixo de maldição. Paulo, de onde é que você tira isso? Da Bíblia. Deuteronômio 27 e 26 é o que ele está citando aqui. Seríssimo. Porque o que o Paulo está nos afirmando é que o próprio Deus declara essa maldição. Ou seja, dando um passo além, o que o Paulo está dizendo é que aqueles que tentam viver pela prática da lei estão amaldiçoados por Deus. Gente, isso é seríssimo. Isso é um linguajar pesado. Debaixo da maldição de Deus. Por quê? Porque é o homem que está olhando para Deus e dizendo o seguinte, ó, eu vou chegar até o Senhor pelo meu próprio esforço, pela minha própria penitência, pelos meus próprios votos, pelas minhas próprias promessas, por aquilo que eu posso fazer para o Senhor. Aliás, essa é a mentalidade religiosa, de qualquer religião. Você faz coisas boas para aplacar a ira da divindade. Mas é por isso que o Evangelho é completamente diferente. Porque quando eu olho para Deus e falo, Deus, eu vou chegar até o Senhor pela força do meu braço, aliás, é isso que eles tentaram fazer em Babel, lá no início de Gênesis, a torre de Babel, construir um caminho até chegar até Deus. Deus olha e fala, é impossível, amigo. Você não consegue chegar até mim, porque o abismo que tem entre eu e você é insuperável. E aí a pessoa insiste e fala, eu não me importo, eu vou fazer isso da mesma maneira. E aí Deus olha e fala, então você está debaixo de maldição, você não está debaixo de bênção. Porque é uma maldição viver debaixo da lei. É uma maldição achar que se basta. O que nós estamos aprendendo aqui é que nós, isso é importantíssimo, isso é doutrina fundamental, nós não podemos nos relacionar com Deus em nossos próprios termos. Não tente se relacionar com Deus de qualquer maneira. Essa é a tentativa do ser humano. Tentar se relacionar com Deus da maneira como lhe cabe. Então, no nosso imaginário, às vezes nós criamos um Deus que não existe. É o Deus da religião. Quando, na verdade, a única maneira de se relacionar com Deus é através de quem? De Jesus Cristo. E do seu sacrifício. Como eu disse, a lei em si não é ruim.
Porque a lei, ela tinha um alvo. E ela tinha uma essência. Qual era a essência da lei? Era o amor. A lei reflete o amor. De que maneira? Você lembra quando algumas pessoas chegam até Jesus em Mateus 22 e falam: mestre, qual é o maior mandamento, afinal de contas? O que Jesus responde? Amar a Deus, acima de todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse: amar o seu próximo como a si mesmo. Porque nisso se resumem toda a lei e os profetas. Ou seja, o Antigo Testamento inteiro. Jesus está dando uma aula aqui de doutrinas bíblicas. Ele está dizendo: vocês vão entender o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é o seguinte: amar a Deus e amar o próximo. Não é isso que é a lei? Pensa nos 10 mandamentos. Não ter outro Deus. Não fazer para ti imagem ou escultura. Guardar um dia para Deus. E aí a gente entende isso a partir de uma essência, não de um mandamento. Mas guardar um dia para Deus. O que é isso? Amar a Deus. Não matar, não roubar, não adulterar, não dar falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe. O que é isso? Amar o próximo. A lei é isso, amor. Então, quando Paulo diz, olha o versículo 11: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. O que é evidente? Qual é a constatação que nós temos que chegar aqui? Se a lei é amor e é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, o que é evidente? Que por nós mesmos nós não somos capazes de amar. Pronto. Nós não amaremos a Deus e nem ao próximo com amor pleno. Se nós tivéssemos essa capacidade de amar plenamente e seguir os mandamentos, estava tudo certo. Mas o ser humano não consegue. E isso nos traz tanto um choque de realidade, quanto nos traz também um profundo respeito pela vida humana. Em que sentido? Porque agora eu olho para todos os seres humanos e os considero como iguais. Agora eu, cristão, olho para aquele que não conhece a Deus e não tem um relacionamento com Deus, e eu não ouso me julgar de modo algum melhor do que ele, porque eu percebo que na essência somos idênticos, incapazes de amar. Incapazes de viver a partir de uma vida que agrade a Deus. E em nome de Jesus, abandone, porque isso é legalismo, abandone esse pensamento de que você consegue fazer as coisas melhor do que os outros. Em nome de Jesus, se você pensa assim, abandone esse pensamento. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores carentes da graça de Deus. Portanto, agora eu vejo alguém que não professa a mesma fé que eu, e eu tenho um profundo respeito por ele, porque agora eu respeito a vida humana como um todo. E eu vejo que quem sabe ele só é alguém, como o pastor Paulo Júnior diz, um irmão ignorante quanto ao pai. Não é que ele é um inimigo, ele só é um irmão que pensa que está órfão, que não sabe quem é o pai dele. Então eu chego para ele não para acusá-lo daquilo que ele é. Eu chego para ele para dizer que ele tem um pai. E que se ele tem um pai, agora nós somos irmãos. E que essa paternidade é acolhida na pessoa de Jesus Cristo, o Filho. É isso. Na essência nós somos idênticos. E para isso, o Paulo cita um outro texto bíblico, Abacuque 2, versículo 4, quando ele diz: o justo viverá pela fé. Texto citado 3 vezes no Novo Testamento, dada a sua importância. E o que está acontecendo aqui? Paulo está falando da promessa que vem de Gênesis. Aquilo que a gente vai chamar de proto-evangelho. É um mini-evangelho, é um ensaio do evangelho, é um trailer do evangelho. O que é isso? No momento da queda, em que o ser humano ele rompe com Deus, ele acolhe o pecado na existência, Deus já fala o seguinte, mesmo em meio à consequência, ele já traz consigo a promessa. Ele diz: da mulher virá um descendente, singular. E esse descendente terá inimizade com a serpente vai lhe ferir o calcanhar, e ele vai pisar na cabeça da serpente. Ali falava de Jesus e Satanás. Falava que Jesus um dia viria e esmagaria a cabeça da serpente. É o triunfo da cruz.
onde ele parece ferido no calcanhar, onde ele parece ferido por um tempo na agonia da cruz, mas onde ele haveria de ressurgir 3 dias depois, triunfante, sobre a morte e sobre todos os seus inimigos. Então, essa mensagem do Evangelho, ela vem sendo construída desde Gênesis, chega até Abacuque, para afirmar o quê? Que a salvação está em crer no Messias prometido, a salvação está em Jesus. Por que Paulo insiste tanto em falar da lei e da fé? Da justificação pela fé, a partir do conceito da graça? Porque como eu li essa semana, a frase de um pastor e teólogo que eu muito admiro, D.A. Carson, um teólogo americano. Ele diz o seguinte: não se barganha com um Deus que não precisa de nada. Ponto. Se barganha com Deus. Então por que a gente tenta barganhar com Deus? Aprenda o seguinte: nós já sabemos disso, nós só precisamos ser relembrados. Só existe barganha quando existe carência. Alguns de vocês aí estão no comércio, sabe? Seja como dono de um estabelecimento, seja como empresário, seja como vendedor, como funcionário. Alguém certa vez me disse que assim, 2 princípios básicos, ou resumindo em um princípio básico da negociação. Básico de tudo. É você mostrar para o outro que você quer menos. Entende? Você tem um produto, você quer vender o produto. Você tem que provar para o cara que ele precisa daquele produto. Mas quando você quer comprar, o cara quer te vender, mas você precisa mostrar para ele que você quer, mas não quer muito. Porque você perde o poder da negociação. Ou seja, existe carência, existe troca. Um quer vender, o outro quer comprar. Com Deus, amigo, não existe carência. Deus não é carente de nada. Deus não precisa de absolutamente nada. Com Deus, ninguém pode deter o poder da negociação. Dá para entender? É isso que um monte de gente não entendeu. É isso que esse povo da teologia da prosperidade não entendeu. Que acha que fazer voto, que fazer campanha, que fazer jejum de não sei quantos dias vai dar uma massageada no ego de Deus, como se Deus fosse um carente. Tudo que Deus faz não é a partir da sua carência. Tudo que Deus faz é a partir da sua plenitude. Deus ama o mundo de tal maneira que doa o seu Filho. Por que Deus doa o seu Filho? Porque Ele precisa da humanidade? Não, porque a humanidade precisa dele. Por que Cristo vai à cruz? Porque Ele precisa se sentir melhor consigo mesmo, para dizer que ao longo da história Ele fez alguma coisa boa? Não, Ele vai à cruz e Ele entrega a sua própria vida, porque a humanidade precisa que Cristo vá à cruz. Esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é nós compreendermos que nós temos que abrir mão das nossas carências em prol dos nossos irmãos. O Evangelho é nós compreendermos que a gente não faz mais nada para ganhar, a gente faz tudo porque a gente já ganhou. E que, embora humanamente carentes, nós estamos espiritualmente supridos. Porque Pedro vai nos dizer que Deus já nos concedeu tudo que é necessário para a vida e para a piedade. Ou seja, estamos supridos, somos completos. O problema é que nós vivemos relacionamentos dessa maneira. E aí a gente acha que a gente pode transferir essa lógica de negociação para com Deus. E a gente acha que faz uma coisa boa, Deus fica mais feliz com a gente. O Paulo está falando, não tem nada disso. Então quem é que é aceito por Deus? Aquele que vive pela fé. Fé no quê? O que Jesus fez. Não fé em si mesmo. Para você ver como a gente tem uma dificuldade nos relacionamentos, né? O Marcelinho falou, a gente vai falar sobre relacionamentos no sábado aí com o Calvary Jovem, mas está convidado todo mundo. A nossa dificuldade relacional. A gente lê um versículo lá no Antigo Testamento que diz o seguinte: maldito o homem que confia no próprio homem. Como é que a gente interpreta? A gente interpreta quando a gente toma um tombo, quando alguém nos ofende, alguém nos afronta, a gente está vendo, bem que a Bíblia falou que maldito o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no próprio homem. Maldito sou eu quando confio em mim mesmo. Que nós paremos de viver relações carentes. Estamos supridos em Jesus. Agora nossa dinâmica de relação com Deus se transformou. Eu não faço mais coisas para aplacar a ira da divindade.
Tudo que eu faço é em resposta ao grande amor com que Ele me amou. Porque na salvação a única oferta que Deus aceita é Jesus. O que você pode ofertar para Deus que Ele já não tenha? O que você pode ofertar para Deus que Ele olha e fala, nossa, eu estava precisando desse negócio, que bom que esse meu filho pensou em mim. Deus estava meio em crise, aí você vê assim, fez um negócio bom, mas muito bom. Aí você fala, nossa, ainda bem que eu tenho um filho bom desse, senão eu ia ficar em falta. O que você pode oferecer para Deus, meu irmão? Pode oferecer nada. É por isso que o único sacrifício que Ele aceita se chama Jesus. Esse é o paradoxo do Evangelho, que por causa de Cristo, nós somos indignos e ao mesmo tempo aceitos. Nós somos pecadores, mas ao mesmo tempo justificados. Eu amo um texto de Isaías, capítulo 64, versículo 4. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso é um escândalo. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Isso é escandaloso. Pois como já disseram no Evangelho, o ofertante chega de mãos vazias e Deus se torna a própria oferta. O que é o Evangelho? Eu chegar para Deus tentando entregar alguma coisa. Só que eu olho para as minhas mãos e eu não tenho nada que possa entregar a Deus que lhe seja digno. Falo, Deus, eu quero lhe ofertar. Deus fala, o que você tem? Você diz, eu não tenho nada, eu só tenho o desejo. Fala, não tem problema, eu me torno a própria oferta. É aí que Ele envia o Filho. É aí que nós damos de cara com a cruz. Versículo 12. A lei não é baseada na fé. Ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. E mais uma vez, o que o Paulo faz? Cita outro texto bíblico. Agora, Levítico 18, versículo 15. Levítico 18, versículo 15. E o Paulo ele nos mostra, de certa forma, que a lei também tem uma promessa. Só que qual é a promessa da lei? Viva perfeitamente, será salvo. Será que é uma promessa boa? Viva assim, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, sem nenhum deslize, está tudo certo. Como eu disse, não basta tentar acertar. Não basta ter boas intenções, embora muitos pensem que sim. Não basta acertar mais do que se erra, embora muitos pensem que sim. É tudo ou nada na lei. O problema com isso é que mesmo o mais ávido seguidor da lei, ou vamos traduzir isso melhor, o melhor cristão, embora essa terminologia é errada, mas vamos usar, o melhor cristão, mesmo fazendo bem, ainda peca. Tive um pastor, o primeiro pastor na Calvary, lá em São Vicente, pastor Tim, ele dizia o seguinte, no melhor dia das nossas vidas, ainda assim merecemos o inferno. E é isso aí. Quando você tiver feito tudo bem, tudo certinho, tudo bonitinho, você vai olhar para Deus e falar, Deus, o que eu mereço hoje? Deus vai falar, merecer, você merece a mesma coisa de sempre. Não mudou nada. Porque assim, hoje pode ter sido um dia bom, mas lembra de ontem? E eu já estou vendo amanhã. Então está merecendo a mesma coisa. Tem uma frase do Charles Spurgeon que é sensacional. Ele diz, há pecado até na nossa santidade. Há incredulidade na nossa fé. Há ódio no nosso próprio amor. E a lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. O autor aos Hebreus nos diz como é que nós nos relacionamos com Deus. E que tipo de relacionamento é agradável ao Senhor? Você se lembra? Sem fé é impossível agradar a Deus. A base do nosso relacionamento com Deus, pela graça, é através da fé. De modo que quem quer viver pela lei será também julgado pela própria lei. E como vimos, ninguém será declarado justo pela lei. Quando nós ouvimos o Evangelho,
Quando nós proclamarmos o Evangelho, eu creio que essa é uma maneira de se proclamar o Evangelho, e essa é uma maneira de nós sermos relembrados do Evangelho, mesmo aqueles que já o conhecem. O convite do Evangelho na pessoa de Jesus é o seguinte: vocês jamais descansarão enquanto não descansarem em mim. Esse é o convite do Evangelho. Não é isso que Jesus fala lá em Mateus 11, 28? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E qual é a promessa? E eu lhes darei descanso. Qual é a implicação óbvia? Não tem descanso senão em Jesus. Você já tentou. Não deu certo. Talvez, mesmo conhecendo a Jesus, você ainda vive nesses escorregões, de certa forma, que tentam resolver a sua vida por si mesmo. Você fica cansado. Não há descanso da alma senão em Jesus. É como uma frase do Agostinho, Santo Agostinho, bispo de Hipona, que diz o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Nosso coração está inquieto até que ele fique ali no ritmo da batida do coração de Deus. A gente vai tentando resolver tudo e fazer as coisas e cuidar do futuro e planejar, e está tudo certo. A palavra fala que nós temos que planejar mesmo, né? Que sábio é aquele homem que conta os seus dias. Mas a Bíblia também nos diz que a resposta vem do Senhor. Então a gente planeja, a gente faz as coisas e aí a gente olha para Deus e fala: Deus, aqui está a minha parte, mas está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos. Seja o que o Senhor quiser, eu não consigo lidar com tudo. Então eu quero descansar em ti. Então o Paulo ele vem falando de uma maldição daquele que está debaixo da lei. Mas olha o versículo 13. Mas Cristo nos redimiu da maldição da lei. Isso me lembra Efésios 2, versículos 4 e 5. Quando Paulo ele diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, mas Deus... Todavia Deus, com grande amor nos amou, nos deu vida. Ou seja, não apenas Ele nos resgata, o texto está dizendo, mas Ele nos redime. Porque resgatar é tirar do cativeiro. Alguém aqui já viu aquele filme O Resgate do Soldado Ryan? Os caras vão lá tirar o cara de lá. Isso é resgate. Redenção é outra coisa. Redenção é libertar por um preço. Aí eu cito uma outra história que também virou um filme. Talvez você já tenha ouvido falar de Oskar Schindler. A história dele levou ao filme conhecido como A Lista de Schindler. O que o Schindler faz? Quando você lê a história dele, incrível. Um industrial vivendo ali na Cracóvia, na Alemanha nazista, que enriquece por ser filiado ao partido nazista e enriquece por ser espião do nazismo, mas em algum momento da sua vida ele tem um clique. E o que ele começa a fazer? Ele começa a, de certa forma, comprar judeus. E ele contrata judeus para trabalhar na sua fábrica. E aí ele começa a perceber a intensidade daquilo. Quando as coisas começaram a ficar complicadas, ele, milionário que era, ele poderia ter ido embora com a sua fortuna, com a sua família. Mas o que ele faz? Ele é acometido por um senso de missão. E ele literalmente começa a queimar a sua fortuna, comprando tantos judeus quanto pudesse, para que eles não fossem executados nos campos de concentração. E alguns líderes do nazismo descobrem isso. E começam a ir até ele. E agora ele tem que subornar os nazistas, dando coisas caríssimas e quantias altíssimas em dinheiro. De modo que no fim da guerra, esse homem multimilionário faliu, ele empobrece. Mas o legado da vida dele é que através da fábrica dele, através da vida dele, mais de 1.200 judeus são salvos. Ele entra para a história.
Isso é redenção. É resgatar por um preço. Uma coisa é dizer que nós cremos em algo. Outra coisa é nós nos sacrificarmos por aquilo em que dizemos crer. Tiago, de certa forma, fala isso. Não diga que você tem fé. Me permita ver as evidências da sua fé. Porque sim, a caminhada é por fé, mas a caminhada de fé gera frutos que se tornam evidentes. O que o Evangelho tem custado a mim e a você? 1 Pedro 1,18 diz que, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Como eu disse, eu tenho traduzido, eu e alguns meninos, nós temos traduzido esse documentário da Calvary, que o título é muito sugestivo, o título é Uma Aventura de Fé. Conta um pouco da história do pastor Chuck Smith, fundador da Calvary Chapel, e do movimento a qual nós fazemos parte. E aí, em um momento ali, um dos comentaristas, porque várias pessoas participam, ele diz o seguinte: Deus está procurando homens que estejam dispostos, homens e mulheres, obviamente. Deus está procurando homens que estejam dispostos a arriscar suas vidas, a arriscar suas reputações pela causa do Evangelho. O texto diz que Jesus nos redimiu, nos comprou com alto preço. Mas não para por aí. Quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mais uma vez é uma citação do Antigo Testamento. Mais uma vez o apóstolo Paulo está se fundamentando na palavra de Deus. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. No Antigo Testamento, quando alguém era executado, normalmente ele era apedrejado. Mas após ter sido apedrejado, ele era pendurado numa árvore. Ele não tinha morrido enforcado, mas ele era pendurado numa árvore, e aquilo era um símbolo de vergonha. Quando você passava diante de uma árvore e via alguém pendurado, você diz: esse foi abandonado por Deus. Esse foi amaldiçoado por Deus. Então o que é que Jesus Cristo faz por nós? Ele não apenas nos compra por um alto preço. Ele não apenas paga pela nossa libertação. Ele toma sobre si a maldição do próprio Deus. Ele se torna maldito. Ele é pendurado no madeiro. Mas diferente da antiguidade, Jesus é pendurado no madeiro ainda vivo. A maldição acontece em vida. O abandono acontece em vida. A vergonha acontece em vida. De modo que o clamor de Jesus Cristo na cruz lhe faz muito mais sentido agora, entendendo esse texto. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que o Senhor me deixou sozinho? Por que o Senhor lançou sobre mim a maldição da separação do Senhor? É isso que Jesus está dizendo na cruz. É isso que Jesus fez por nós. Ele nos compra com alto preço. Mas Ele também toma o nosso lugar. Ele não merecia ser amaldiçoado, de modo algum. Mas nós também não merecíamos ser redimidos. Porém, olha o versículo 14. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então não para no versículo 13, onde diz que a maldição foi retirada. E se eu perguntasse a vocês: meus irmãos, uma maldição pairava sobre nós, Cristo tirou toda a maldição, já não é maravilhoso? Já não é maravilhoso ser livre da pena, da punição, da condenação? Todos nós diríamos, com certeza. Mas Jesus Cristo não para por aí. Ele não apenas retira a maldição. Ele não apenas toma sobre si a maldição. Agora Ele nos abençoa. É como numa história, imagine você, alguns de vocês já me ouviram contando essa ilustração.
Vários de nós aqui são pais e mães. Eu acabei de ter meu segundo filho, vocês sabem, o Gael está com 3 meses. Imagine você que você coloca o seu filho para deitar na cama, para dormir, você vai para o seu quarto. Lá no meio da madrugada você ouve um barulho grande. E parece que esse barulho vem do quarto do seu filho. A primeira coisa que você faz é correr para lá. Você corre para o quarto do seu filho ou da sua filha, e você chega a tempo de ver um homem pulando pela janela, fugindo. Você olha para a cama do seu filho está ali sem vida. E o homem que acabou de tirar a vida dele acaba de pular pela janela. Você não pensa 2 vezes. Você pula pela janela, você corre atrás desse homem. E digamos que você corre atrás dele e você consegue pegá-lo. Quando você o pega, você, enraivecido por um homem que acaba de tirar a vida do seu filho, tomado por ódio, você espanca aquele homem até a morte. O nome disso é ira. Mas digamos que você alcança esse homem, e você consegue se conter, e você não o espanca até a morte. Você consegue imobilizá-lo, você liga para a polícia o prende. Não apenas a polícia o prende, ele vai ao tribunal, ele é condenado. O nome disso é justiça. Ele vai pagar por aquilo que ele fez. Agora imagine uma situação diferente. Você está diante do juiz, se isso fosse possível. E no momento em que o juiz está prestes a decretar a sentença, foi flagrante, não tendo que fugir. Ele vai ser condenado. Você pede a palavra, meritíssimo. O juiz olha, você é o pai, você é a mãe. Ele fala, pois não. Eu tenho um pedido. O juiz fala, eu estou prestes a decretar a sentença, mas como o senhor é pai ou mãe, por favor, pode falar. Eu gostaria de retirar a queixa. O juiz fala, o quê? Eu gostaria de retirar a queixa. Ele tirou a vida do meu filho. Não há justiça que tire a dor do meu peito. E não há nada que seja feito que traga meu filho de volta. Eu queria retirar a queixa. Digamos que isso fosse possível. O juiz ia olhar para você e falar, você é louco. Mas ok. O juiz bate o martelo. Olha para o assassino do teu filho e diz, inocente. Quero que você vá além. Meritíssimo, eu tenho mais um pedido. O juiz já está pasmo com o que está acontecendo. Ele fala, o que mais o senhor gostaria ou a senhora gostaria de pedir? E você diria assim, meritíssimo, o negócio é o seguinte, meu filho se foi. Eu deixei de ter um filho, mas eu não deixei de ser pai. Eu ainda amo. E lá em casa tem um quarto com uma cama vazia. As roupas do meu filho ainda estão lá. Eu não sei o que esse rapaz passou pela vida dele para ele fazer o que ele fez. Só que eu gostaria de legalmente adotar o assassino do meu filho e pedir que ele tomasse o lugar de herdeiro na casa. O juiz fala, pois bem, adoção concedida. Você ouve uma história dessa e você pensa, isso é absurdo. Concordo. E é exatamente essa a história do Evangelho. Nós matamos o filho. Como é que o pai age? Com ira? Não. Com justiça? Nos condenando eternamente? Não. Com misericórdia, que é apenas nos livrar da maldição, não nos dar aquilo que merecíamos? Também não. Com graça. Nos dando aquilo que jamais mereceríamos. Jesus não apenas tira a maldição sobre nós, ou seja, Jesus não é apenas misericordioso, Jesus é gracioso. Ele não apenas tira a punição, ele concede bênção. E é isso que o Paulo está dizendo para nós.
Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão. Qual é a bênção de Abraão que ele falou no início do capítulo? A justificação pela fé, não pelo mérito. Para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, a nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Mas jamais podemos esquecer uma coisa: para que em Cristo Jesus. Para que em Cristo Jesus. Essa é a nossa nova identidade. Essa é a posição em qual estamos firmados. Esse é o caminho pelo qual nós chegamos até Deus. Esse é o meio e a base pelo qual nós nos relacionamos com Ele. É através dele que nós recebemos o Espírito Santo. Não é por nós, é em Cristo Jesus. Nada disso é possível se não for em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, o Espírito Santo nos é derramado, tal como em Atos 2, no dia de Pentecostes. O Espírito Santo é derramado, tal como o profeta Joel havia dito, que nos últimos dias o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Nós estamos vivendo os últimos dias. E o Espírito de Deus foi derramado. E como eu falava com alguns irmãos essa semana, também lembrando desse documentário que a gente está traduzindo, e tem um grupo de jovens que eu pessoalmente tenho discipulado, tenho compartilhado a palavra com eles. Falei, meus irmãos, a gente estava discutindo uma série de coisas. Falei, meus irmãos, o negócio é o seguinte: a gente tem que orar por avivamento. E o que isso significa? Significa que às vezes a gente está olhando para situações, pensando que se a gente mudar a postura, o resultado muda. Como se fosse uma questão meramente humana. Nas relações humanas são assim, a gente muda a postura, o resultado muda, é óbvio. Mas a gente olha para um, a gente olha para outro, a gente olha para nós e fala, Deus, e agora? E vendo aquele documentário e sendo ministrado pela palavra e ouvindo o que Paulo diz aqui, o que nós precisamos é de um derramar do Espírito Santo, que a gente precisa de avivamento. Porque está cheio de gente dentro das igrejas que não conhece Jesus. Aí a gente está querendo ver vida em um ambiente que não tem vida. A gente está querendo discipular quem não conheceu a Cristo. Não dá, entendeu? Ou a gente está olhando para cristãos que por alguma razão na sua caminhada esfriaram sua fé. E eles precisam do quê? Avivamento. A gente precisa de novo, ao ouvir do Evangelho, ter brilho no olho. A gente precisa de novo, ao ouvir o Evangelho, ter o coração aquecido. A gente precisa, cada vez que ouvir o Evangelho, isso mexer com a gente de tal maneira que a gente sai daqui e a gente fala, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso proclamar para quem não conhece. Se a gente vem de domingo em domingo e é só mais um culto, a gente está completamente equivocado. Mas avivamento não é uma coisa que a gente produz. É por isso que a gente tem que orar pela misericórdia de Deus, para que em Cristo Ele derrame sem medida sobre nós o seu Espírito. E como eu me lembro de Abacuque, a gente vendo aí notícias do nosso país. Gente, nosso país está perdido. Nosso país está perdido. Eu lembro de Abacuque, num momento crucial em Israel, ele diz, Senhor, ouvimos falar da tua fama no passado, reaviva novamente hoje as tuas mesmas obras. É isso que a gente tem que orar. A gente tem que orar por melhores políticos, a gente não tem que orar por, a gente tem que orar pela misericórdia de Deus, a começar por nós. E o que é avivamento? Dentro da perspectiva desse texto, é quando eu olho para Deus e eu vejo que Ele é um Deus santo, e eu vejo o quão pecador eu sou. Eu prostro os meus joelhos, eu me arrependo, eu confesso meus pecados, eu clamo pela misericórdia e graça, e eu falo, Senhor,
Faz o que o Senhor quiser. Me guia pelo Teu Espírito Santo. Seja feita a Tua vontade. Em nome de Jesus. Quero chamar o pessoal do louvor aqui à frente, enquanto nós oramos. Senhor Deus, obrigado porque somos o que somos em Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor retirou de nós a maldição que pairava e derramou sobre nós a imensidão da Tua graça. Obrigado pela Tua obra na pessoa do Filho, na cruz do Calvário. Obrigado por nos